Falir uma franquia parece que não foi o suficiente. E parece que todos os esforços para que esse novo DCU caia por terra está tudo vapor. Existem dois tipos de pessoas que não conseguem ter um descanso além do TLC. É claro, aquela pessoa que não consegue pôr a cabeça no travesseiro e ter sequer um minuto de paz na consciência. E uma dessas pessoas torcedoras é o Vasco. Brincadeirinha, galera. Mas também temos o decenalta. Sim, o decenalta, a pessoa, o fã que não tem descanso em nada em relação quando envolve filmes, séries e animações da DC. Até porque, em relação especialmente falando dos filmes, parece que nunca vai para frente, parece que a gente nunca tem um universo compartilhado que está indo realmente de forma firme, coesa, que está tudo nos conforme. Sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Sempre tem alguma coisa para ficar no caminho do Decenalta. E sabe, a gente pensou que depois do universo Zack Snyder, que chegou ao fim, né, na era Snyder, como a gente nomeia, né, a gente teria algum tipo de renovo, um descanso, algo que, certamente vai para frente. Mas essa preocupação agora vai ter um nome, essa preocupação agora tem uma direção. Essa preocupação se chama James Gunn. Fala aí, galera do canal, tudo certo com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um assunto bem interessante envolvendo o DCU especialmente, tá? Temos algumas informações bem interessantes para tratar, mas a maioria aqui é bem triste, galera. Então fique aí, mas calma, calma. Acredito que, além de não mantermos ainda esperançosos, quem sabe algo bom possa surgir no final dessa escuridão. Ou não. Mas vamos estar por dentro aqui das notícias, beleza? Mas antes de conferirmos desse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever, deixar o seu like e também não deixar de estar por dentro de todo o nosso conteúdo. Ative o sininho para não estar perdendo nada, beleza? Agora, galera, senta aí e relaxa que vamos partir para as notícias. Supergirl estreou nos cinemas com arrecadações abaixo dos esperados, infelizmente. E isso é só uma fração da bagunça dentro desse estúdio. E de acordo com o The Hollywood Reporter, eles acabaram soltando uma matéria expondo os causos bastidores de Supergirl. E exatamente isso que você ouviu. E de acordo com a notícia, James Gunn e o diretor Greg Gillespie, eles não estavam alinhados criativamente. E posso te dizer que isso aqui que eu acabei de falar é até uma palavra bonita para não dizer que eles brigaram muito feio lá dentro, né, nos bastidores. E depois desse teste de tela desastroso, galera, né, que ocorreu em dezembro, infelizmente não foi muito bom, não foi muito bem recebido, né? E a DC acabou simplesmente tirando o Greg Gillespie da direção do filme, infelizmente, né? E aí, dali pra frente, ele assumiu a pós-produção e finalizou a versão que foi pro cinema. Essa versão que a gente conhece e que a gente assistiu, né? Bom, e aí eles trouxeram o roteirista Jeremy Slater, né, discretamente trazer ele aí para estar revisando o texto, e eles já acabaram mudando algumas coisas, né, mudaram bastante da batalha climática e ainda conseguiram, né, virar bastante motivo de piada na internet. Infelizmente, o que a DC decidiu, né, as decisões tomadas para esse filme da Supergirl ser construído, acontecer, foram muito ruins, galera. Infelizmente, foi isso que acabou acontecendo. Esse filme poderia ter tomado um rumo muito diferente, mas infelizmente não aconteceu isso. No fim das contas, cara, o James Gunn ele queria, né, botar uma trilha sonora aí que ele escolheu, nem isso ele conseguiu, e também nem o próprio diretor, o Greg Gillespie, nem ele conseguiu dirigir o filme. Então tiveram problemas dentro dos bastidores em relação de forma criativa, né? Tirou esse problema do que poderia acontecer no filme, em relação ao roteiro, em relação à trilha sonora, em relação a tudo tiveram problema. Então o filme acabou tendo esses contratempos. Infelizmente, o filme da Supergirl, que ao meu ver poderia ter sido um dos melhores, até porque estava adaptando uma HQ bem interessante da Kara, né? Que é a Mulher do Amanhã. Essa é uma HQ que
não só artisticamente é lindo, mas também a história é muito comovente, é muito interessante. É uma história que coloca a Kara em uma jornada de ela descobrir a si mesma. Ela sabe, a gente se conhecer mais da personagem. E no final, a gente vê toda aquela caminhada que ela fez do início até chegar ao fim, cara. E a gente vê como a personagem funciona. E a gente achou que o filme iria adaptar essa história bonita que a HQ representava, que a HQ trouxe. Mas o filme não conseguiu fazer isso. Infelizmente, como se tudo isso já não bastasse ser o suficiente, os CEOs da DC Studio, eles mudaram a sua estratégia, né? Então eles decidiram focar em heróis, vilões, né? Que os fãs estavam pedindo. E recentemente, pelo portal Trailer Rap, né, eles confirmaram que o filme do Bane, o Exterminador, está em desenvolvimento, né? E o roteiro do filme está sendo escrito pelo roteirista Matthew Wharton, cara. É o mesmo que fez, né, o roteiro de Capitão América Admirável Mundo Novo. Não é nem novidade para falar aqui que Capitão América 4, para quem assistiu, ou até mesmo para quem não assistiu, deve saber que o filme é ruim. É um dos piores filmes da Marvel. Tentaram substituir o Capitão América, botaram o Hulk vermelho lá, onde todo mundo achou que ia ser um badá e tudo mais. O Hulk vermelho só aparece lá, lá pro final do filme e aparece pouco. Cara, então, tipo assim, todo esse filme foi ruim e foi escrito de uma maneira horrenda. E a gente vai ter um filme, né, do Bane, do Exterminador, pelo mesmo roteirista de Capitão América 4. Eu não preciso nem falar que o filme vai ser ruim, né? O filme do Capitão América, né, ele era para ser o invés de Guerra Civil, era para ter sido a Sociedade da Serpente, né? Para quem não sabe, né? Mas as coisas foram tomando rumo, uma coisa ali e acabou mudando, né? E a gente recebeu Guerra Civil. Mas as coisas não pioram por aí, meus caros amigos. Tem o pior por vir, eu acredito, né? Esse filme do Bane, do Exterminador, quando você imagina um filme do Bane do Exterminador, você imagina um filme de dois vilões, né? Extremamente furiosos, sanguinários. Afinal, são dois vilões do Batman que são extremamente perigosos, né? Já vamos receber um filme de vilão também, que é o Cara de Barro, um filme do qual ninguém pediu, mas vamos receber. A coisa não piora aí, ela piora quando a gente descobre, né, que o Matthew Orton, ele vai se juntar com o roteirista Greg Montola para estar fazendo esse filme do Exterminador e do Bane, cara. Só que aí, se você tiver uma memória boa, ou se você já tiver percebido bastante nos detalhes, você vai perceber que esse nome Greg Montola não é um nome tão estranho assim. Talvez você já deve ter visto o Paul, o Alien Fugitivo, ou o Superbad, sabe? E talvez você tenha visto o nome dele lá nos créditos da segunda temporada do Pacificador. Juntar esses dois roteiristas para estar fazendo um filme do Bane e do Exterminador não vai sair do jeito que a gente imagina, né? E vai ser um filme com certeza muito piadinha, muito alívio cômico, muita coisa boba. E rumores apontam que a proposta do filme é seguir uma pegada no estilo de Deadpool e Wolverine. Isso mesmo que vocês escutaram, meus amigos. Isso mesmo. Olha só, as coisas pioram ainda mais, né? E você imagina, eles pegam os dois vilões casca-grossa e sérios do Batman pra colocar em um filme de comédia, velho. Vão transformar ele em um Drax do Guardião da Galáxia, cara. Que o Drax nesse quadrinho é casca grossa também. Ele é muito boladão. E no filme do Guardião da Galáxia, o Drax foi reduzido a um alívio cômico, cara. O James Gunn parece ter um feitiço muito estranho, cara, em pegar personagens sérios, casca grossa, e transformar eles em personagens bobões, personagens reduzidos a nada, cara. É só a gente ver o Frankenstein, né? Como ficou o Frankenstein lá em Criaturas do Comando, cara. Ficou ridículo a forma como ele representou, escreveu o personagem para essa animação. Por mais que James Gunn possa não estar dirigindo um filme, é muito capaz que ele deixe a marca dele. Só a gente vê aí como ele está querendo assumir todos os projetos do DCU. Ele falou que não ia
assumir o roteiro, né, de Batman, os Bravos e Destemido, mas tá aí, ele tirou o Andy Muschietti pra ele mesmo dirigir o filme do Batman, cara. Isso aí é um desperdício muito grande, cara, um filme do Batman na mão desse diretor, cara. É muito grande o desperdício. É a forma como ele coloca essa marca dele, né, nos filmes. Ele faz as mesmas coisas que faz em Guardião da Galáxia, que ele quer fazer em todos os filmes. Cena com piadinha, filme colorido, é a mesma forma Gun, que já está saturada e que não funciona em todos os filmes. Funcionou lá em Guardião da Galáxia, funcionou em Esquadrão Suicida, mas não é todo filme que funciona. Basta a gente ver o Superman. Superman foi um filme que dividiu muito a galera, mas ainda assim, a maioria aponta como um filme fraco e um filme esquecível do Superman, o que não era para acontecer. Cara, a gente lembra muito bem quando ele veio a público dizendo que, com a sua maior cara lavada, né, dizendo que o filme do Flash tinha sido um dos melhores roteiros que ele já leu, que foi o melhor roteiro que ele já leu na vida dele, que foi do filme do Flash, né? E que resultou esse filme? Né, toda aquela bagunça que apareceu no que o roteiro tinha, né, sido escrito por Karl Weiss, né, e ainda tinha aquela fotografia que parecia filtro de Instagram, né, que o filme tinha muito problema na fotografia, que era muito zoada, cara. E depois disso, né, ele passou meses e meses elogiando o roteiro de Ana Nogueira, né, que ela fez roteiro de Supergirl, né, e dizendo o tempo todo que era uma obra-prima, que é uma maravilha, né? E a gente vê aí como o filme foi recebido, que foi muito mal recebido Supergirl. É meio esquisito essa gestão do James Gunn, porque a gente vê que todo mundo que faz algo errado ali é promovido. Você vê que o James Gunn fez filmes de comédia, fez filmes bobões, mas foi promovido a CEO da DC. A Ana Nogueira fez um filme da Supergirl, escreveu, né, o filme da Supergirl, fez o roteiro, e o filme foi ruim, mal recebido. E ela vai fazer Jovem Titãs e Mulher Maravilha no futuro, cara. Ela vai fazer o roteiro desses dois filmes, pelo amor de Deus, como assim? Como assim você faz um mau trabalho e é recebido por esse mau trabalho? Isso é um cúmulo, cara, é injusto. Sinceramente, a gente vê também que o Andy Muschietti, ele dirigiu o filme do Flash também não foi lá essas coisas, recebeu o projeto do filme do Batman. E relatórios financeiros acabam apontando e mostrando que a venda da Warner para com a Paramount está sob comando de David Ellison, cara. E deve ser finalizado ainda esse mês, acredito, né? A gente tem uma nova gestão, temos novas prioridades, né? E o contrato do Gunn e do Safran, que são os CEOs da DC, né? Os co-CEOs da DC, deve expirar entre 2026 e no final de 2027. E se for nesse ano, cara, a Paramount, ela pode simplesmente deixar o contrato morrer. E aí não precisa de fazer uma demissão pública, você não precisa fazer escândalo, você só simplesmente fala pro cara, ó, obrigado pelos seus serviços, né? E caso o contrato se estenda até 2027, a expectativa é que o Gunn consiga fazer, né, esse filme, o segundo filme de Superman. Se o Gunn sair, se toda essa mudança ocorrer, há um nome que está circulando na boca de muitas pessoas que podem acabar assumindo a DC, o comando da DC. E quem seria? Mike DeLuca. Sabe, nessas horas que eu fico olhando assim, que não é tão ruim quando estava com o Snyder, né? Claro que nem tudo que o Snyder queria propor, as ideias, nem todo mundo comprava. Mas ainda assim, é melhor do que tá com o James Gunn. Eu vendo como tá todas essas coisas, eu devo concordar. Era melhor estar com o Snyder do que com o Gunn. Então, é isso, né, galera? Todas essas notícias, essas questões, esses detalhes dos bastidores, é triste, né? E eu não quero que o Gunn faça um filme do Batman. A gente viu o que ele fez com o Superman, ele não é capaz de trabalhar com um personagem do escalão do Superman. Imagina com o Batman. A gente não precisa de um Batman com piadinha, a gente não precisa do Batman com musiquinha dos anos 80, a gente não precisa disso. Então é isso, galera, no canal, espero que tenham gostado do vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e muito obrigado pela força de vocês, tá? Não deixe de ver nossos outros vídeos, tá bom? E ative o sininho para não estar perdendo nenhum conteúdo nosso. Então até o próximo vídeo, até a próxima notícia. Valeu, falou, até mais.